Olá, você está no Maternidade no Ar. Essa semana eu estou especialmente animada porque eu tenho uma mulher aqui do meu lado que não esconde os perrengues que passa para administrar a vida de mãe. Ama seu filho, mas também ama a sua carreira, ama o que faz, lutou aí para conseguir voltar ativa, assim como muitas de nós. Eu me encaixo perfeitamente também nesse papel, estou aqui retomando minha carreira aos pouquinhos e eu estou falando de Ingrid Siman. Oi, seja oi. muito bem-vinda. Ela é jornalista, digital influencer. Tem aí uma legião boa de seguidores, né, Ingrid? Graças a Deus. Graças a Deus. É a mãe do Francisco, de 2 anos e 8 meses, não é isso? Isso mesmo. Foi mãe aos 34, então ainda tem, né, muita coisa aí pela frente, né? Verdade, Ingrid? tem. Olá, primeiro, Seja né? bem-vinda. Obrigada. Falar hoje, aí começamos falando de assunto, né? 2 jornalistas juntas, né? O que conversar. Mas obrigada, Lê, pelo convite, de verdade, assim, quando você falou comigo, falei, claro, topo na hora. Primeiro por Alê, uma simpatia, uma fofa, linda, dourada. E maternidade é um assunto que eu gosto muito de conversar. Na minha rede social, minhas seguidoras, nós gostamos muito de trocar figurinhas sobre isso, sobre maternidade, né? Os desafios. Embora eu seja mãe solo, mas, assim, a quantidade de mães que têm relacionamentos, né, que vêm conversar comigo, é, assim, absurda. Até porque a maternidade solo, ela não é uma maternidade que você só exerce se você não estiver casada, né? Isso aí, a gente às Né? vezes está junto, mas está sozinha. Exatamente, que eu acho que é uma coisa que a gente vai começar a conversar mais lá pra frente do programa, né? Sobre isso. Então, justamente por acompanhar você nas redes sociais, por ver ali aquela troca que você Sim. faz, né, mostrando o lado difícil, né, o lado penoso, o lado das alegrias, né, Também. porque temos de tudo um pouco, Tem, né? verdade. E aí eu falei assim, não, Ingrid é a cara desse podcast, eu preciso convidar essa moça para vir aqui para contar um pouquinho dessa história. E aí eu queria falar um tema, Ingrid, que assim, pega todos nós, né? Todas nós, né? Vamos aqui falar a verdade, vamos ser sinceros, a gente vive na solidão, né? Mas ser mãe, a gente vive aí a solidão de vários aspectos, seja numa decisão que a gente vai tomar sozinha, porque o outro não opina, seja porque só a gente presta atenção em algo que está faltando e que precisa repor, né? Seja nas noites ali cuidando de uma febre, seja amamentando, enfim, a solidão ela aparece em vários momentos da nossa vida materna, nossos dilemas, nossos medos, nossas dúvidas. Sim. Né? E você fala disso com muita propriedade. Eu acho que até, né, pela habilidade que tem de falar, né, com as Sim. palavras, assim. Conta um pouquinho aí pra mim como é que foi, né? Porque eu acho que hoje você tá numa fase mais legal, né? Tá, Você tá mais, tá. né? Você passou por os perrengues mais pesados. Acho que Eu agora passei você tá por mais uns calma. vales, da sombra, né? Mas hoje tá mais tranquilo. A maternidade, como você falou, ela tem muitas dificuldades, mas também tem muitas alegrias, né? Hoje eu estou vivendo num momento em que a alegria, ela é proporcional à dificuldade. Ou então a alegria, ela é maior que a dificuldade, né? Porque é um sentimento tão pleno, tão maravilhoso, que acaba... A dificuldade vale a pena, né? Mas Tem realmente... sua compensação, É né? a compensação, né? Equilíbrio é tudo, né? Pois é. Equilíbrio é tudo, peraí, né? Mas até achar esse equilíbrio foi difícil. E a maternidade realmente ela é muito solitária. Eu me sinto muito só. Não só porque eu não sou mais casada com o pai do meu filho, mas é porque a maternidade ela é solitária. Ela é solitária quando você descobre que você está grávida, porque assim, por mais que você tenha apoio, por mais que você tenha amigas, que você tenha família, que você tenha seu marido, que você tenha sua esposa, enfim. É uma particularidade muito nossa. É um sentimento muito materno mesmo. E até você entender esse sentimento materno... Pra quem acha que a gente nasce com chip pra ser mãe, né? Esquece, não nasce. Tem, isso não é real, Não né? é real. Tanto é que eu falei isso agora, eu lembrei. No dia que eu saí da maternidade com o Francisco, na época eu ainda era casada com o pai do meu filho, e aí nós saímos da maternidade,
eu não sabia o que fazer com o Francisco. E minha mãe estava esperando a gente no estacionamento da maternidade. E aí eu desci chorando, eu não troquei de roupa, eu desci descalça. Eu tava no baby blues, no puerpério, né? Ali sem saber, pesado, né? Sem saber o que fazer. E me sentindo muito só, porque por mais que ele estivesse ali comigo, mas eu me sentia só. É um sentimento que... Cara, só quem é mãe, eu acho que... E tem mães que não sentem isso, e tudo bem. Dizer, às vezes nem uma própria mulher que passou, sim, né? Às vezes não é igual, é outro sentimento. Minha mãe mesmo, muitas coisas ela não entendia. Tanto é que quando ela me viu chorando, saindo da maternidade, ela ficou preocupada, achando que tinha sido alguma coisa com o Francisco. Ela disse, eu não sei ser mãe. Aí ela disse, minha filha, é isso que você tá chorando? Ela disse, calma, sabe? Ela ainda me falou uma coisa que até hoje eu brinco com ela, assim, nem todo mundo nasceu pra ser mãe. Aí é que eu comecei a chorar mesmo. É por isso que eu tô falando, nem todo mundo entende. Depois, eu conversando com ela, minha mãe muito aberta ao diálogo, uma bênção na minha vida, minha rede de apoio. Sim. E aí ela foi entendendo que realmente cada circunstância é uma circunstância, né? Sim. Mas a maternidade realmente ela é muito... Ela é solitária. Começa desde o teste de gravidez até agora, sei lá. Eu acho que deve ser a vida toda, né, gente? Sei lá. Ô Ingrid, quando você... É uma decisão, né? Você sim, optar por levar sua maternidade sozinha, sim, né? E eu sim, acho que é um dilema que, de repente, muitas mulheres vivem. Porque entre levar tudo sozinha, literalmente, e estar ao lado de alguém que, vez ou outra, dá uma ajuda, sim, muitas optam por ficar. Sim. Né? O que te fez tomar essa decisão, né? Enquanto, né, foi o teu lado mulher que gritou, ou não, ou era a mãe que estava ali buscando realmente, né, ser mais de si para, né, ser mais real, né? Cara, difícil, viu? Não foi fácil. Às vezes as pessoas até comentam, assim, Ingrid, você foi muito corajosa, ou então, mulher, não faça isso, vai criar seu filho sozinha, né? Em algum universo paralelo, será que alguém realmente acha que a pessoa que toma a decisão de se separar não quer ter uma família? Ou não quer... Todo mundo quer. Hoje eu enxergo que as famílias, elas podem ser diferentes, né? Hoje eu, Francisco e o pai de Francisco somos uma família. Mas somos uma família de uma maneira não tradicional. Papai e mamãe não são mais casados, né? Não dividem mais uma vida juntos. A vida que dividimos juntos é sobre a criação de Francisco, é sobre parentalidade mesmo, né? Mas não foi fácil e na época que a gente se separou, o Francisco estava com um ano. E foi muito difícil. Eu pensei várias vezes, mas chegou num momento que nem ele nem eu estávamos felizes. E pelo bem de Francisco, a gente ficou pensando, não, né? Francisco tem que crescer com paz, com um relacionamento saudável. E talvez se a gente tivesse ficado ali, não estaríamos na relação que temos hoje. Sim. Não é a melhor relação do mundo, mas é uma relação muito boa, em que eu acredito que o tempo é o senhor da razão, né? Eu acho que o tempo, ele faz melhorias muito grandes na vida da pessoa, e se você se permitir também, que não adianta contar com o tempo, pedir a Jesus, e você não se ajudar e não querer, sim, né? Mas nós temos um relacionamento muito bom e conseguimos fazer essa coparentalidade aí de Francisco. Tem gente que fica pra ficar num casamento, tem gente que fica eu não vou criar meu filho sozinha, só que volto a falar, aqui no começo do programa eu falei, muitas mães que são casadas desabafam muito comigo, porque falam, Ingrid, você é mãe solo. Mas eu acho que eu também sou. E muitas são, porque acaba que estão casadas, estão em um relacionamento, mas que não dividem essa parentalidade com o pai dos seus filhos, mesmo estando num relacionamento, né? Não pegam na escola, tarefas do dia a dia mesmo, não trocam a fralda, de madrugada não acorda para ajudar, para participar mesmo, não, você tá ali amamentando, então agora vá dormir que eu vou botar para rotar, porque você sabe, né? Criança, na hora que você acorda de madrugada, bota para mamar, que bota para rotar, na hora que você coloca no berço, já tá na hora dele acordar de novo e mamar de novo, e é muito cansativo, né? Eu repito mais uma vez, para os homens que estiverem assistindo esse programa, e você que ainda não é mãe, que você é mãe e você também não consegue ver esse lado, a gente não nasce com chip, né? Para a mulher é mais fácil. Não é. Do mesmo jeito que a gente aprende, o pai da criança aprende também. É uma construção dos dois, é querer. Eu digo todos os dias, é querer. É verdade. É querer. E família também pode ser uma família de pais separados, por que não? Não é o querer.
né? É o amor que você tem ali pelo seu filho, de ter uma relação saudável pelo filho de vocês. Todo mundo bem. Não, isso eu aprendi na terapia, viu? Não se criam filhos felizes se você não estiver feliz. Não estiver feliz, não tem como cuidar do seu filho, de sua mãe, enfim. E que modelos, né, você acaba passando de relacionamento para essa criança, né? Completamente. Então, de que tipo de relacionamento você vai ficar, de que tipo de relacionamento você vai escolher, tipo... Como você merece ser tratada, né? Enfim. Entre aí a gente coisas. Vai desmembrando essas questões, Exatamente. Né? Ingrid, quando você se viu grávida, você pensou assim... O que eu vou fazer, né, daqui para frente com a minha carreira? Para onde é que ela vai? Você sentiu esse medo? Totalmente. Como é que foi? Como é que bateu aí? Minha gravidez foi completamente inesperada, mesmo assim. Engravidou porque quis. Não. Acontece. Acontece. Né? Enfim, veio uma bênção, Francisco, uma bênção na minha vida, mas na hora em que eu vi que eu estava grávida, eu fiz um teste de farmácia. Mas não contente, no outro dia eu fui correndo fazer exame de sangue, fazer um beta. E aí eu chorava muito, e eu lembro, eu liguei para meu pai para contar para ele que eu estava grávida. E aí a primeira coisa que eu falei para meu pai, eu falei, pai, e agora? Minha carreira. Porque quando eu engravidei de Francisco, aos 34, minha carreira estava num lugar massa. E eu queria que ela continuasse massa e continuasse crescendo, né? Sim. E aí a primeira coisa, principalmente a gente que trabalha com comunicação, nós somos jornalistas, né? Falei, e agora, né? Como é que vai ser? E aí eu lembro que meu pai falou assim, gravidez não é doença. Você vai ver como sua vida agora vai mudar. Vão ter desafios, claro, mas sua vida vai mudar. Ale, eu chorei uma semana, compulsivamente, né? Porque chorei a gravidez inteira. Por outras questões, hormonais e tal. Mas, grávida, eu trabalhei até uma semana antes de parir. E foi o período que eu mais trabalhei. E numa pandemia, vale ressaltar. Né? Que quando eu engravidei, estava no meio de uma pandemia, todo mundo home office. Na época, montaram um estúdio lá em casa para poder continuar gravando os conteúdos da empresa que eu trabalhava. E aí, fiz muito freela, fiz muito job por fora, fiz muito comercial. Quando o Francisco estava com 2 meses, eu voltei a trabalhar. Eu fiz um comercial, acho que da Maratá, eu acho. Pode falar a marca aqui? Pode, fica à vontade. Eu quero mandar um beijo pra Patrick da Loex, uma produtora de vídeo, que a gente sempre faz trabalho junto. E com 2 meses, quando o Francisco estava com 2 meses, foi meu primeiro job. E aí, Francisco, um tempo depois, já começou a fazer job também do audiovisual, pra Maratá também, pra campanha do Dia dos Pais, enfim. Mas eu fiquei achando que ia ser o fim. Eu disse, acabou minha carreira, acabou minha vida de mulher, acabou. E a gente acha que acaba mesmo, mas não acaba não. Mas começa, a gente dá outro significado, assim. Recomeça, né? Recomeça. Ingrid? E como é que você... Pra chegar nesse ponto de sentir isso, não acabou, eu tenho muita coisa ainda pra fazer... Como é que foi? Foi terapia? Foi na prática? Foi na prática, raça? Foi na raça, foi muito choro, foi muito tapa na cara do universo mesmo, das minhas conexões comigo, né? Das minhas orações, das minhas conversas com Deus, do apoio da minha mãe, do apoio dos meus amigos e principalmente, na minha área, eu tô falando do que aconteceu comigo. Não sei se é a realidade de todas as mulheres. E, infelizmente, às vezes ouço alguns relatos na minha rede social que, infelizmente, não. Mas vivemos em uma sociedade que é muito cruel com a nossa imagem, né? A nossa imagem, eu digo de mulher. Mãe, não mãe, enfim. Mulher. Sim. A gente tem que estar ali num padrão. Nós trabalhamos com comunicação, somos jornalistas. Espera-se que estejamos sempre muito bem, bonitas, polidas, arrumadas, numa imagem no padrão, né? O que é chamado padrão, o que é dito padrão. E aí, as produtoras com as quais eu sempre trabalhei, de fazer comercial, de fazer filme, enfim, nunca soltaram a minha mão. E nunca questionaram, nunca me foi questionado a minha capacidade de ser uma profissional por ser mãe, e muito menos por estar, por exemplo, acima do peso, né? Porque quando eu engravidei de Francisco, eu ganhei 30 quilos na gravidez. Eu tenho 1,73 m. Não pareceu tanto, Não né? pareceu tanto, mas na hora de parir, nem a Havaiana caiu no meu pé. De tão inchada que eu tava, enfim. E graças a Deus eu não tive essa cobrança massiva.
Mas eu entendo em que outros meios a aparência conta. Quando você vai fazer uma entrevista, quando perguntam se você tem filho, já te olham com outros olhos, né? Vai deixar seu filho com quem? Eu nunca passei por isso, pessoalmente. Graças a Deus eu nunca passei por isso. Mas, Francisco... Mas é tipo um privilégio, né? Totalmente. Totalmente. Eu lembro que quando eu voltei a trabalhar, quando o Francisco tinha 2 meses, eu fiz um vídeo no Instagram, justamente falando sobre isso, sobre o meu privilégio de poder voltar a trabalhar com meu filho com 2 meses, porque eu tinha rede de apoio, né? Minha mãe, eu tinha babá, na época eu estava com o pai de Francisco ainda também era, foi rede de apoio, foi o primeiro na época a me incentivar, volte, ele sempre me incentivou muito em tudo, né? Enfim, privilegiada, que infelizmente a maioria das mulheres não são, e também não tem tanto, às vezes, o autoconhecimento e perde a autoestima, de dizer, poxa, não, né, não dá, não vai. Mas eu me pegava muito nos conselhos dos meus pais também, do meu pai e da minha mãe. Sempre dizia, filho não é doença, gravidez não é doença, vamos pra cima. E aí, quando veio esse convite, eu lá amamentando ainda, tanto é que era no meio da gravação, eu gravava com aquele protetor. Sim, pra não vazar. Pra não vazar, porque eu tava amamentando, né? E eu tinha tirado o leite na bomba pra deixar leite em casa pra Francisco, mas era morrendo de medo de gravar, enfim. Quando veio esse convite de dizer assim, Ingrid, tem um filme pra gente rodar, só chorava, no puerpério, né? Mas mesmo assim, eu chorava de gratidão, de alegria, de dizer bem assim, eu não morri não, eu renasci. Mas, Ingrid... É pra chorar aqui hoje nesse podcast. Pode chorar, fica à vontade. Eu tô emocionada de lembrar disso. Aí eu queria saber, como que você passou pela tua cabeça essa questão da tua autoestima? Uhum. Né? A imagem que você via no espelho, você teve alguma crise? Porque eu tive total, né? Uhum. Eu não me reconhecia. Sim. Né? Mas você, com 2 meses, né, de parida, você já estava, né, trabalhando e trabalhando com a sua imagem. Sim. Então, você não teve esse luto da identidade, do corpo. Como é que foi isso aí? Tô achando que você... tô te achando super privilegiada, viu? Eu tive. Embora eu me achei deusa grávida. Meu Deus, eu me olhava no espelho e dizia, meu Deus, que pele, que cabelo. Eu fiquei com cabelo maravilhoso, com a pele maravilhosa. Eu me achava linda grávida. Eu fiz ensaio nua grávida. De tão maravilhosa que eu tava me achando, assim. Que maravilha. Muito, muito. Eu tava me achando a deusa do Olimpo em pessoa, né? E aí, no pós-parto, voltei a trabalhar com 2 meses. E aí... Primeiro, a insegurança de que, não pelo meu profissionalismo, eu fiquei pensando, será que alguma roupa ainda cabe em mim? Sim. Porque eu tinha acabado de parir, né? Francisco tinha 60 dias. Eu falei assim, será que alguma roupa cabe em mim? Um único macacão que meio que cabia, a sorte é que eu não fechei o zíper todo atrás, e a gente usa muito blazer. Sim. Deu o truque do blazer e deu certo. Deu certo. E fui gravar. Mas eu tive esse luto, sim. Eu entendi que eu tava com pouco tempo. E aí todo mundo dizia, você amamentando, daqui a pouco você vai perder tudo. Você vai voltar pro peso que você era antes. Até porque eu tive uma gravidez muito ativa. Eu continuei fazendo atividade física. Eu gosto de fazer atividade física. Mas eu tive, sim, esse luto. Principalmente que quando chegou lá com o Francisco, estava com uns 8 meses. E muita coisa tinha mudado, claro, né? Mas as coisas não estavam no lugar ainda, não. E como ainda tem muita coisa hoje que não está no lugar, mas hoje... Mas tudo bem, né? Hoje está tudo bem. Hoje eu entendo que eu não tenho essa cobrança alheia, não deixo que a cobrança alheia. As pessoas às vezes comentam, eu gosto de usar muito decote, e meu peito ficou, pode falar, né? Peito caído. Claro, fica à vontade. Eu chamo eles de mochibinhas, tá? Mochiba. Não, adoro que quer tirar onda com a própria cara. Isso é maravilhoso. Minhas mochibas. E aí, às vezes, eu uso muito decote, não uso sutiã. E algumas pessoas comentam. Não pense em colocar silicone. Não vai não sei o quê. Hoje em dia é uma questão muito bem resolvida pra mim. Não. Todas as marcas que eu tenho no meu corpo foram marcas que me trouxeram a mulher que eu sou hoje. Sim, que coisa linda. Eu sou essa mulher hoje porque eu já passei por várias coisas. Não só pela maternidade, mas por outras coisas, né? Sim. Na época eu tive sim esse luto. Hoje não, a terapia me ajudou muito também, tá, gente? Terapia é essencial. Terapia é vida, terapia é vida. Mais uma vez eu falando do privilégio aqui, exatamente. A terapia ela é vida e assim, e dessa coisa de sempre me conhecer, me autoconhecer, né? De renovação. Mas teve o luto, sim.
principalmente de roupas que eu queria usar de novo. E também tem uma coisa, além do luto da imagem, tem o luto de quem você é também, porque você quer a liberdade que você tinha antes. Porque quando você tá grávida, é uma coisa, você continua fazendo tudo, você leva, né? Quando nasce, não. Sim. E aí você quer ter ainda a liberdade de você fazer várias coisas. Por exemplo, esse job que eu fiz quando o Francisco tinha 2 meses. Provavelmente eu teria acompanhado a edição. Mas eu só fui gravar e voltei pra casa. Porque o peito já tava vazando, você não tem mais tanto tempo pra ficar o dia todo acompanhando e etc. Mas foram muitos lutos. Eu tô devaneando já, né? Devagando, falando uma coisa atravessada na outra. Mas dá um fôlego, né? Quando você sai de casa, que você grava, que você, né, se produz novamente, que você olha assim, olha no espelho e fala, até que não tá tão ruim assim, né? Não, verdade, Ale. Você se reconhece novamente, né? Você volta e fala assim, ainda tô aqui, né? Ainda tô viva. Com certeza. Principalmente porque depois que você tem neném, é o único penteado que você faz é coque na vida. O coque é o rabo de cavalo. Eu mesmo cortei o cabelo. Eu tinha um cabelo do tamanho do seu. Na época eu falei, ou eu lavo o cabelo, ou eu durmo, ou eu como, ou eu como, ou eu vou no banheiro. Não, eu falei, não dá pra fazer tudo, né? Fui logo cortar o cabelo, porque criança sente. Você entra no banheiro pra lavar o cabelo, é a hora que seu filho vai acordar chorando, querendo mamar, enfim. E na hora que você entra, não sei, acho que hoje você já deve sentir isso, na hora que você entra, assim, pra sentar no sanitário, assim, tipo, aqueles 5 minutinhos de ufa. Aí ele bate na porta. Mamãe, vim ficar com você, vim sentar no seu colo. Você não vai mais ao banheiro sozinha, real. Nunca. Gente, não tem como. Nunca, né? Não tem. E aí, outro dia eu falei, filho, vai pra lá, tá meio... Não tá legal aqui, o cheirinho não tá bom, às vezes eu digo, né? São Francisco, aí eu penso assim, aí eu pensando, não, mas eu não tô aqui, é por egoísmo isso, eu tô defendendo o meu direito de ficar só aqui dentro do banheiro. Eu não tô pensando nele. Exatamente. Você falou isso agora, só foi que eu lembrei. Eu já tranquei a porta do banheiro uma vez, não tava fazendo nem nada. Só pra ressentar, né? Juro, eu tranquei a porta do banheiro e disse, mamãe já vai. Mentira, não tá fazendo nada. Só pra, por favor, 5 minutos pra eu respirar. Pedir orientação aos céus. Exatamente. Né? Deus, por favor, me manda aí 50 quilos de paciência, mais de fôlego, né? Vamos nessa. Mas é uma estratégia ótima, melhor do que você explodir com ele, né? Você sair da cena. Verdade. Né? Ficar ali quietinho, tentar respirar e... Porque, né? infelizmente, nem sempre a gente tem esse equilíbrio emocional, né? Não. Teve uma vez que, recente isso, eu explodi com o Francisco, arrumando ele de manhã para ir pra escola. Porque criança sente quando você tá atrasada. Uhum. Eu precisava deixar ele na escola, eu precisava me arrumar, eu precisava ir trabalhar. Eu tinha um programa para gravar. E aí, Francisco chorou pra tudo. Ele chorou pra acordar, ele chorou pra comer, ele chorou pra tomar banho, ele chorou pra trocar de roupa. E aí, segurei assim nos bracinhos dele, dei um grito. E ele parou. E aí, nessa hora, ele entendeu. Ele falou assim, acho que minha mãe... Não tá bem. Não tá bem. Ele olhou pra minha cara, ele parou. Ele colaborou. E aí, enquanto ele colaborou com tudo, depois, eu só fazia chorar de remorso, de culpa. Meu Deus, o menino tem 2 anos, ele entendeu. Tanto é que ele recuou. Será que se eu tivesse tido paciência, mais paciência, conversado? Não sei. Talvez se eu tivesse tido paciência, conversado, ele tinha continuado testando minha paciência. Pois A gente nunca vai saber. Eu acho que maternidade é sobre isso também. Você também se perdoar. Isso, Nem sempre é fácil, né? Mas enfim, se perdoar e a gente tá fazendo o melhor que pode, né? Eu estou, pelo menos, tentando ser a melhor mãe que eu posso, que eu consigo. Tem dias que darei meu mínimo e será meu máximo. E tá tudo bem. É maternidade possível, né? Exatamente. Essa maternidade de comercial de margarina. Até hoje eu tô procurando. Eu acho que não existe, não tem, né? Vamos ser verdadeiras, né? Pra quem não é mãe ainda, pra gente não tá enganando ninguém, né? Sim. Porque eu gostaria de ter escutado muitas coisas que eu não escutei. Cara, né? Além, alguma vez na sua vida, quando você engravidou, por exemplo, alguém chegou pra você dizer assim, vai ser uma merda? Não. Nunca. Eu queria que alguém tivesse me dito isso. A única coisa que me disseram, que também não ajudou em nada, é aproveita agora pra dormir. Eu tenho uma raiva, né? Mas, dessa frase. Gente, não é crédito, né? Não é bônus pra... Me falavam Seria isso. maravilhoso se fosse. E eu tinha raiva, porque eu dizia que povo chato, ninguém sabe como é que vai ser quando meu filho nascer. Meu filho vai ser ótimo, ele vai dormir sempre, eu vou dormir. Eu ficava irritada, real, quando me diziam isso. Hoje eu entendo perfeitamente, né? Francisco está com 2 anos e 8 meses, meu sono também
O meu ainda tá atrasado. O meu tá atrasado. Ainda tá atrasado ainda. O meu também tá. Por mais que eu durma. Mas porque quando você acorda, você dorme, a energia que você poupou dormindo é a energia que você gasta assim o triplo quando você acorda. Então, não é mãe, é profissional, no seu caso é esposa, é dona de casa. E no meu caso, maternidade atípica, né? Então, a gente passou um perrengue aí para chegar ao diagnóstico. Então, assim, foi assim... Mais um desafio, verdade. Bem difícil, né? É, bem difícil. Mas passamos, né? Sobrevivi, estamos aqui. Todo dia é um dia, filha. Ô, Ingrid, me fala, assim, hoje, né? Se você engravidasse, se você pudesse encontrar com você, né? Você grávida lá atrás, sim, né? Depois daquela semana que você chorou uma semana inteira. E você hoje, com tudo que você aprendeu, com tudo que você viveu, se você pudesse falar algo para você mesma, o que seria? Aproveite muito sua gestação. Tenha leveza em todos os aspectos. Eu sei que em vários momentos não será possível, não será fácil, mas aproveite a jornada, o processo com leveza, curta. Se perdoe. Não saber, tá tudo bem não saber. Ninguém nasce sabendo nada, absolutamente nada. Não é só ser mãe, é nada, né? Quando a gente nasce bebê, a gente não sabe nada, né? Todo dia é dia de aprender alguma coisa diferente. Com a maternidade não é diferente. Então, curta o processo, tenha leveza, saiba com quem contar. Não gaste muito dinheiro com enxoval, porque... não vale a pena. Não vale a pena, né? Em algum momento, essa criança vai dormir com você no quarto. A cama será compartilhada. Pois é, e aquele quarto lindo que você demorou muito, gastou horrores e que você ficou planejando meses, não vai servir para muita coisa. O de Francisco hoje é meu escritório, o quarto de Francisco. Pintei, fiz... Valeu a pena tudo, tá? Valeu a pena tudo. Mas é um conselho financeiro, você não gasta tanto com enxoval, não. Ingrid, é uma coisa que a gente faz muito, a gente se foca nessas coisas, né? E eu acho que são necessárias para a gente ter essa vinculação, né? Cuidar do enxoval, cuidar do quartinho, planejar, tudo muito necessário, sim, né? Mas uma coisa que é muito importante, que muitas de nós ignoram, é justamente o preparo emocional, né? Porque eu gostaria muito de ter recebido esse conselho lá atrás. Eu gostaria muito que alguém tivesse dito, prepara o teu emocional. Prepara porque você vai viver... né, diferentes desafios. Não é só aprender a posicionar o bebê no peito, não é só aprender a dar um banho, né? É tão mais que isso. Muito mais. Né? E a gente não tem noção real do que é enquanto a gente não está dentro. Sim. Você falou isso agora, outra coisa que eu diria para a Ingrid lá, se engravidasse novamente, ou lá para a Ingrid que engravidou lá 2 anos atrás... é justamente isso. Não queira abraçar o mundo e nem queira saber botar seu filho para mamar. Vá ler sobre baby blues, vá ler sobre puerpério, sei lá. Tenha uma psicóloga, alguém de confiança que saiba te ouvir e saiba te confortar. Porque às vezes você tem rede de apoio, mas a rede de apoio ela não entende o que você está ali passando. Então, acha que você está chorando demais. Eu ouvi muito isso. Você está chorando demais. Minimizar o que está acontecendo. Você se sentir diminuída é horrível. E aí você se sentir, tipo, poxa, eu sou uma boba mesmo. Né? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu não sei nem cuidar direito do meu filho. Nem um banho eu sei dar direito no meu filho. E eu também choro por tudo. Não serviu para nada. Que mãe que eu vou ser? Né? O equilíbrio emocional nessa hora conta muito. Nossa. Muito. Porque às vezes você tem uma rede de apoio, mas essa rede de apoio, ela viveu numa época diferente. Ela passou por muitas situações difíceis também, mas parece que depois esquece, né? Esquece. Era outra época, era outra situação, era uma época que as mulheres precisavam se condicionar, se submeter, enfim, outra realidade, né? E aí você, de repente, se vê com uma dificuldade de amamentar.
né? E aí você decide, como foi o meu caso, não foi bem a palavra, mas assim, eu entrei em pânico quando... Eu tava tão abalada emocionalmente que eu entrei em pânico quando eu percebi que o peito tava inchando. E eu fiquei com medo daquilo doer. E eu já tava tão doída de diversas outras formas que eu bloqueei psicologicamente, emocionalmente. Meu leite não desceu, não veio. Entendi. Né? Mas uma outra mulher poderia dizer assim, mas como que você não vai amamentar? Como, né? E criticar aquele ato, aquela fórmula que você acaba tendo que dar para a criança, né? Hoje eu entendo que tudo bem, foi como foi possível para mim. Sim. Né? Eu estava machucada demais para enfrentar mais uma dor. Porque você precisa estar muito convicta que você quer amamentar para você chegar lá, né? Não é simples. Porque a gente pensa que a criança tem uma boquinha, você tem um peito, é só encaixar que vai, né? Que vai ser aquele natural, bebezinho né? fofinho, ele não vai sugar seu peito com força, vai. Vai loucamente, Vai, né? tá com fome, ele vai sugar. E é uma pega que você não tá acostumada, assa, enfim. O meu processo de alimentação, de amamentação, não foi sofrido nesse aspecto. O que foi sofrido é que eu entrei em pânico na maternidade mesmo. Eu tava muito abalada, eu sofri violência obstetrícia, né? Mas, enfim, isso é outro assunto. E aí eu já vim do pós-parto no quarto muito em alerta. Tipo animal mesmo, bicho quando pare, né? Primeiro pra proteger Francisco e pra me proteger também. E aí eu lembro que o fonoaudiólogo chegou lá pra fazer o teste da linguinha e tava lá a consultora da amamentação insistindo em que Francisco viesse pro meu peito e ele viu que eu tava desconfortável com aquilo. Olha só que engraçado, essa empatia veio de um homem, né? Você tá numa maternidade, que a maioria das profissionais ali são mulheres, e essa empatia veio de um homem. Ele olhou pra ela, olhou pra mim, ele fez assim, vamos fazer o seguinte, a amamentação é bom quando é bom para as duas partes. Eu tô vendo que você tá cansada, né, Ingrid? Não disse não. Aí eu comecei a chorar da empatia dele. Eu falei, não, nesse momento não. Ele disse, tá tudo bem. Olha, Francisco nasceu agora, ele tava aí na sua barriguinha. Ele até brincou. O que foi que você comeu antes de parir? Eu disse, bati um cozido ontem com piranha. Ele falou, Francisco tá aí de boa, relaxa e tal. Essa empatia veio de uma pessoa que eu não esperava que viesse. E a amamentação, realmente, ela tem que ser uma coisa que seja boa para os dois. Né? Eu não tive problema no amamentar, mas nesse dia eu não tava afim. Não Tava pronta, Não né? tava pronta. Eu não tava pronta para aquilo ainda. E aí é mais um aspecto da solidão da maternidade. Porque o seu poder de dizer não. E questionado demais, né? Você não pode. Você não tem poder sobre isso, porque você precisa nascer com aquele instinto que vai te fazer magicamente, né? Fazer jorrar aquele leite, querer colocar no seu peito e ser feliz com aquilo e toda aquela plenitude. Não é assim, né, gente? Não é mesmo. Não mesmo. Você falou aí, en passant, da questão da violência obstétrica. Você quer falar sobre isso ou isso é algo que te incomoda? Já me magoou, não é que me incomodava. Me incomodava porque era uma coisa que ele não tinha resolvido ainda, mas foi resolvido, né? Mas foi uma coisa muito, muito, muito ruim. E fica aqui um alerta para quem estiver assistindo. Você falou do recado que eu daria para mim grávida. Dou para mim de novo esse recado e dou para quem está assistindo. Façam um plano de parto de vocês. Tenham uma obstetra de confiança, com quem vocês se sintam confortáveis. Seja uma doula, seja uma enfermeira obstetrícia. No SUS, o acompanhamento é com a enfermeira obstetra. Elas são maravilhosas. É o mesmo acompanhamento que você tem com a obstetra, sabe? Cara, se puder fazer o acompanhamento com o seu obstetra e no SUS com a enfermeira obstetra, faça. Eu tive a enfermeira obstetra me acompanhando durante o parto, porque eu queria parir normal, se fosse possível, obviamente, né? Nem que eu colocasse Francisco em estresse, em perigo, e nem que eu também passasse por isso. Minha bolsa estourou, fiquei 12 horas em trabalho de parto, cheguei no hospital com quase 10 centímetros de dilatação, tava quase parindo, né? E aí eu caí no médico do plantão. E o médico do plantão fez exame de toque e, sem meu consentimento, eu pedi que ele não fizesse, que eu estava sentindo muita dor, uma contração estava vindo uma atrás da outra. E a enfermeira a obstetra, Larissa, um beijo pra você, maravilhosa, ela, em casa ela tinha feito. E eu só fui para o hospital porque eu já estava sem aguentar. Eu fui tomar analgesia, né? Porque meu plano cobria o anestesista.
para poder dilatar mais e eu parei normal. Quando chegou, o sistema todo lhe barra, é impressionante. O médico te barra, as enfermeiras te barram, e aí começam a colocar pilha em você, colocar medo e tal. E aí foi um dos pedidos que eu fiz e minha enfermeira fez também. Por favor, não faça exame de toque, que eu já fiz antes de sair de casa. Uhum. E aí ele fez sem meu consentimento durante uma contração. Eu desmaiei de dor. Nesse momento eu me senti completamente... Invadida, né? Completamente. Invadida, violentada... Assim, na merda mesmo, assim, sabe? Foi horrível. E aí eu lembro que ele olhou pra mim e ele fez bem assim, e aí? Parem normal é isso, vai querer sentir dor, vamos pra cesárea. Nossa. Foi exatamente assim. E aí eu lembro que Larissa chegou do meu lado, segurou minha mão e ela fez, Ingrid, eu tô aqui com você. O que você decidir, a gente vai fazer. Eu falei bem assim, cara, a única coisa que eu consegui raciocinar no momento é que eu vou sofrer se eu continuar aqui, porque até agora veio todo mundo, mas não veio o anestesista, que não precisava desse circo aqui. Meu plano cobria, eu podia ter ido para um apartamento, enfim. Falei, velho, seja feita a vontade de Deus e é isso, vamos para cesárea. Nesse meio tempo, ele ainda queria que eu levantasse para ir no banheiro fazer xixi. Aí E eu não aguentava fazer mais movimento nenhum. E aí uma bênção nessa hora, uma enfermeira abençoada, que eu nem lembro o nome dessa enfermeira, questionou. Mas, doutor, ela não vai pra cesárea, a gente não vai ter que colocar a sonda nela? Ela faz xixi na sonda. Aí ele olhou, é mesmo. Tipo, é mais um número, é mais uma criança nascendo, é mais uma mulher parindo, não somos vistas como indivíduos. Rotina pra ele, né? Aí mais uma solidão que a gente passa. Desde a sala do parto, não tem desde como a hora de dividir parir. isso, não tem, é nosso, né? Não tem Exatamente. o marido, o pai da criança que tá lá fora, sua mãe, não tem como dividir isso com ninguém, é você e a equipe ali. Total. Né? Resumindo, a violência que eu sofri foi essa. Terrível. Pois é. Infelizmente. Mas aí, Francisco tá aí, saudável também, tô aqui, né? E pra contar essa história e alertar. Isso mesmo. Estudem, vejam, busquem o que mais faz sentido para você. O problema não é um parto normal ou um parto cesáreo, é um parto humanizado, seja ele qual for. Exato. Um parto onde respeitem sua decisão, respeitem você, respeitem a criança, respeitem o que pode ser feito ali naquele momento. Sim, claro. Né? É importante a gente se preparar para o possível, né? Porque não adianta você fazer planos e planos de ter um parto em casa, na banheira, Sim. não sei o quê, se isso não for possível. Né? Exatamente. Se isso não der, se você tiver gravidez é uma caixinha de surpresa. Vai que seu parto vai se encaminhando para uma cesárea e você está com a ideia fixa de que você quer um parto normal e você vai viver ali uma ferida narcísica, né? Porque você não deu conta de dar à luz ao seu filho naturalmente. Então, você falou de ferida narcísica, né? Cara, isso ficou comigo latente muito tempo. Eu falei bem assim. Aí já começa daí, né? Nem parir eu consegui do jeito que eu planejei. Sim. E não consigo ser mãe, mas aí também entra na questão também do controle, da gente entender que a gente não tem controle de tudo, né? Mas até você fazer as contas que você não tem controle de tudo e viver cada processo separadamente, doloroso. É doloroso. Ingrid, vamos ali falar do estar bem para cuidar bem. Como é que você cuida da mulher? Como é que você se cuida para estar bem? Para ser uma boa mãe, uma boa profissional, uma boa, enfim, né? Para estar... Como é que você prioriza no teu dia, na tua rotina? Atividade física, liberar endorfina. Não é pela questão do corpo, não vou ser hipócrita de dizer que eu não gosto de me cuidar. Eu me acho uma mulher bonita, eu me acho uma mulher sensual, enfim, eu gosto disso. Mas a atividade física, eu sempre gostei de fazer, mas ela veio em um momento em que eu precisava de uma válvula de escape. Que é onde eu libero todas as minhas inas, endorfina, tudoína, as raivinas também, os ódios, os boletos para pagar, enfim. É meu momento de descontração, é um momento meu. É um momento que ali só sou eu, Ingrid mesmo. É um momento que eu não sou Ingrid mãe, é um momento que eu não sou Ingrid profissional. E a terapia me ajudou bastante também, mas essa virada de chave foi uma vez fazendo reiki, com uma amiga minha, que ela é terapeuta reikiana, e aí a gente conversando, depois ela fez, Ingrid, você precisa encarar as coisas com mais leveza, você tá abdicando de tudo e se deixando de lado, então, desse jeito,
Não tem maternidade que seja feliz. Na verdade, não tem vida que seja feliz. Não é só mãe, não. Não tem vida que seja feliz. E realmente, eu coloquei... As únicas coisas que eu fazia era cuidar de Francisco e trabalhar. Eu só sabia ser profissional automático, mãe automático também. Mãe a gente não consegue ser tão no automático porque envolve outras coisas, né? Mas eu falei assim, é o que eu dou conta de fazer, vamos lá. O menino tá banhado, tá comido, estuda, né? Vai para um berçário, desde que eu voltei a trabalhar mesmo oficialmente, lá depois de uns 4, 5 meses, quando o Francisco estava com 4, 5 meses, ele foi para um berçário. Mas aí, e também a ida dele para o berçário, essa coisa da rede de apoio, também me ajudou a começar a perceber que aí eu precisava separar as coisas. Tem Ingrid mãe, tem Ingrid mulher, tem Ingrid profissional, tem Ingrid filha, tem Ingrid amiga, né? Mas a terapia, atividade física, ler, passar um tempo só, ficar calada, eu amo ficar calada. Obviamente que, infelizmente, meu relacionamento com o pai de Francisco não deu certo. Mas, por um lado, é massa, pelo seguinte, nós dividimos essa parentalidade. Então, Francisco, a cada 15 dias, fica com ele. Então, eu tenho 2 finais de semana no mês, que Francisco fica com o pai, e é um momento só meu. E eu curto, assim, todos os minutos. Eu degusto mesmo. Eu escolho muito com quem eu vou estar. Eu escolho muito o que eu vou fazer. Porque é um tempo meu. É um tempo pra mim. É um tempo de me reconectar comigo mesma. E de ser só Ingrid. Nem a profissional. Às vezes é profissional também, porque às vezes no final de semana eu tô trabalhando. Mas quando não, é o que eu faço pra estar perto de mim. Então, para elencar aqui 3 coisas em que faço para me resgatar: terapia, atividade física e leitura. E série também. Eu gosto muito de maratonar série. Pronto, 4 coisas. Foi um drama para você colocar Francisco na creche? Na creche, eu me achei a pior mãe do mundo. Eu chorei, eu lembro que ele começou na segunda-feira, faltando uma semana para voltar a trabalhar, para ter o período de adaptação, porque eu achei que ele não ia se adaptar. Sem contar que eu tirava leite na bombinha, né? Botava no congelador para levar pro berçário. Uhum. Ele já estava começando a fazer a introdução alimentar e tal. Frutinhas, verdurinhas amassadas. Mas mesmo assim, ele ainda mamava, né? Sim. E aí, fiquei me achando a pior pessoa do mundo. Eu falei, ele vai ter traumas, né? Porque uma criança tão pequena desse jeito, ele, meu Deus, Francisco não vai aguentar ficar no berçário. Tem tantas outras lá, né, quando você chegou. Quando eu cheguei na porta do berçário, e eu acho que foi tia Ingrid, a enfermeira de lá do berçário, que pegou ele no colo, tipo... Ele nem olhou pra trás, ele nem olhou pra trás. E quem me acompanha no Instagram, que é meu seguidor e que acompanha meu dia a dia com o Francisco, sabe que de manhã até hoje é a mesma coisa, é dele, é de Francisco. E não me surpreende porque eu sou assim, o pai também é, nós somos filhos do vento, assim, a gente só vai, né? Francisco, ele chega na porta do berçário, ele nem olha pra trás. Eu fico me esgoelando, tchau, filho! Nem um tchau, mamãe, eu recebo. Mas foi muito difícil pra mim, assim. Foi muito mais difícil. E me diziam sempre, Ingrid, é muito mais difícil pra gente do que pra eles. Eles se adaptam. E eu ficava pensando que nada, é mentira. Essa criança vai se adaptar a nada, acostumada o tempo todo comigo. Porque ele só ficava comigo, minha mãe, eu com o pai, né? Pós-pandemia. Aquela coisa muito restrita. Eu que saí chorando. Ele virou as costas, entrou no berçário, curtiu, ficou o dia todo lá. Enfim, tá lá até hoje. É o resto da história. Feliz da vida. E você já tá de boa, graças a Deus, em relação a isso. Nossa, eu até um recado para o berçário. Não pense nunca em acabar esse berçário, pelo amor de Deus. Vocês são minha rede de apoio também. É a segunda casa de Francisco. Se não a primeira. A primeira pelo sentido de que ele passa a semana toda lá, né? E é integral. Ultimamente ele fica muito mais tempo no colégio do que em casa. Então, é um lugar que eu sinto segura, à vontade e confortável. Quero ressaltar aqui o poder da rede de apoio. É isso que eu ia dizer, porque é muito cruel a sociedade, né? Ela fala que aquele velho também ditado bem cruel, né? Quem pariu Mateus que o balance, né? Então, assim, a gente fica realmente... É outro privilégio a gente contar com uma rede de apoio, com certeza. Mas é vida, né? É vida. E eu lembro que na época, e meu pai, nessa época que eu coloquei Francisco no berçário, meu pai estava doente. Foram muitas coisas que aconteceram. E é muito fácil você julgar de fora, né? Uhum. Meu pai idoso, não tão idoso, mas com câncer terminal.
um idoso com câncer terminal dentro de casa, uma criança recém-nascida, né? Meu pai em tratamento, ficava irritado. Francisco sentia a vibração da casa também, aquela coisa, né? Foi a melhor decisão que eu tomei. Meu filho está em um ambiente com outras crianças, né? Minha mãe ficar de boa com meu pai em casa e eu ir trabalhar de boa também. Mas eu fui muito julgada na época. Sim, imagino. Um absurdo. Vai colocar esse menino no berçário, vai ficar doente. Ficou doente? Ficou, graças a Deus. Hoje não fica mais. Imunidade, tá, gente? Tem uma coisa chamada imunidade, que é maravilhosa. Tem contato com outras crianças, tem contato com outros adultos. É um ambiente que eu me sinto segura. O que é engraçado é que, ao mesmo tempo que as pessoas viviam dizendo, vai botar pessoas da minha família, tias, sim, primas, absurdo, vai deixar o menino, em vez de contratar alguém para ficar dentro de casa com o menino. Essas mesmas pessoas que criticavam nunca chegaram para me mandar uma mensagem, ou me dar um telefone e me dizer bem assim, Ingrid, quer que eu vá passar o dia aí hoje para você dormir? Eu fico com o Francisco. Não é nem pra sair, nem pra balada, não. Sim, pra dormir um pouquinho. É pra gente dormir. Comer. Pra gente ir no banheiro. Pra gente lavar o cabelo, comer com calma, não ser a última a comer. Porque comer eu lembro frio, né? Comer frio, aprendi até hoje, então. Também. Hoje já me acostumei. Mas nós somos as últimas a almoçar, a tomar café, a tudo. A se arrumar, né? A apresentação do final de ano da escola de Francisco. Se você me vê bonitinha na rua, tenha certeza que é porque eu tive uma rede de apoio. Se não, meu amor, se você me vê uma doida e Francisco impecável, eu tenho certeza que só tava nós dois em casa. Com certeza. Ingrid, eu achei o máximo você falando desses 15 dias que você tem. São finais de semana ou são compartilhado dele morar com o pai também? Não. É a cada... É só o final de semana, isso. Então, o Francisco fica comigo 15 dias corridos, né? São 2 finais de semana no mês que ele fica com o pai. Entendi. Isso, na verdade, assim, sempre me apavorou. Sim. Né? Porque eu pensava assim, caso, né, a gente não estivesse convivendo, sim, né, e eu tivesse que entregar, como isso seria para mim, né? Uhum. Então, assim, eu acho que muitas mães, né, têm esse medo né, dessa entrega para, né, uma outra família, uma outra pessoa. Sim. Às vezes o pai constitui uma família, uhum, e essa mulher tem outros filhos também, sim, enfim. Quanto mais gente, mais perrengue às vezes, né? Mas para você isso é tranquilo? No começo, não. Mais ou menos. Vamos lá. O pai de Francisco tem 2 filhos mais velhos, né? De outro do casamento anterior. E sempre me dei bem com os meninos e tal. E quando a gente se separou e demorou um tempo e que a gente organizou assim as coisas, não, Francisco vai ficar um final de semana comigo e outro não. Falei, tá. E aí eu lembro claramente no final de semana que Francisco começou em doses homeopáticas. Hoje em dia Francisco vai na quinta e vem na segunda. Mas começou ele indo no sábado e voltando no domingo à noite. E eu lembro que no sábado de manhã eu saí para trabalhar. Nesse sábado eu fui trabalhar. Eu saí bem cedo e ele ficou com minha mãe esperando o pai pegar. Então, quando eu voltei para casa do trabalho no sábado, o Francisco já não estava. Só estava o cheirinho dele dentro da casa. Eu chorei compulsivamente. Imagina. Me achando péssima mãe. Porque o menino foi passar o final de semana com o pai. Vamos ouvir de novo? Vamos escutar, né? Ele foi passar o final de semana com o pai. Eu não tô abandonando meu filho, eu não tô despachando meu filho. Ele foi ter um tempo de qualidade com o pai dele. Só que até você racionalizar isso e entender, é um processo. Desagou, né? Ah, não. Chorei, me achei péssima mãe. Não é pela falta de confiança no pai dele. Obviamente que tem situações e situações, né? Tem gente que não tem confiança mesmo, dependendo do histórico da pessoa, se a pessoa já tiver com outra pessoa. Que eu acho que não é o caso do pai de Francisco, mas se tiver, por favor, me avise. Me avise, sim, pra eu saber por onde o menino tá andando, né? Mas, assim, a gente fica insegura. E tem a questão do controle também. Eu sou uma pessoa... Eu estou mudando meu mindset. Eu estou deixando de ser uma pessoa controladora. Então, tinha a questão do controle também, né? Dizer, será que vai tomar conta tão bem quanto eu? Será que vai afagar tão bem quanto eu? Mas aí é você parar e observar mesmo, se é o pai. Mas é interessante você ter essa consciência de que era o controle, né? Porque às vezes a gente não percebe, né? Terapia.
Bom, eu vou pedir licença agora, fazer uma pausa aqui nessa conversa para falar dos nossos queridos apoiadores, os que tornam possível Maternidade no Ar acontecer. O primeiro deles é a MA Engenharia, que oferece serviços de instalação elétrica, construção civil em geral, projeto e instalação de SPDA, mais conhecido como para-raios, metal mecânica, com corte, solda e montagem de elementos metálicos, entre vários outros. Para orçamentos, você fala diretamente com o dono e já pode negociar um preço que caiba no seu orçamento. Ligue 79 é o DDD 999558954 e converse com Murilo Andrade. MA Engenharia, atendimento em todo o estado de Sergipe e em outras regiões. Agora, você que está pensando em empreender ou se reposicionar no mercado e não sabe por onde começar, a minha dica é Empreendex Estúdio Criativo. Nele você encontra uma equipe pronta para abraçar a sua ideia e avançar junto com você. Conte com a Empreendex para a produção da sua marca, criação da identidade visual, site, gestão de redes sociais e diagramação para impressos ou digitais. Anota aí, Empreendex Estúdio Criativo. Para saber mais, acesse o empreendex.com. Ingrid, pra gente fechar, eu queria que você falasse sobre esse saborzinho que tem, né, de você saborear, né, o seu momento, a sua solitude e não se sentir culpada por estar se divertindo e se sentindo bem sem a presença do teu filho. Porque isso também dói, né? Dói. Como Francisco era pequeno quando a gente se separou, ele tinha 1 ano, isso no começo eu ficava bem me sentindo culpada. Eu não saía. Francisco a culpa é companheira de todas as horas, né? Sempre. E mesmo o Francisco não estando com o pai, ele estando comigo, vários finais de semana minha mãe olha pra mim, vai ficar enfurnada dentro de casa. Às vezes Francisco dorme umas 8, 8h30, né? Não vai sair. Minha filha disse, não mãe, Francisco tá comigo. Ela disse, e daí? Eu tô aqui, sou sua rede de apoio, né? Sou vó. Minha mãe pede pra ficar com o Francisco. Mas é uma coisa, eu fui trabalhando, é uma coisa ainda que eu não consigo abandonar completamente, né? Mas vai ter uma hora que vai, né? Até porque o Francisco está crescendo. Isso quando ele está comigo. Mas quando ele está com o pai, e me fez muito bem. No começo eu ficava culpada. Meu Deus, né? Você sabia o que fazer? Não. Tipo, no início, acho que você não fazia. Você ficava sem saber o que fazer com o teu tempo livre, né? Eu não sabia. Eu literalmente, eu sentei na cama, eu fiz, tá. E agora? O que é que eu faço? Não lembro mais o que é fazer as coisas para mim, por mim. Não sei. Aí o máximo que eu fazia era manter minha rotina, ia pra academia, voltava. E agora eu vou fazer o quê? Eu faço o quê? Amigas sumiram? Várias. Oi, lindas. Oi, sumidas. Várias. A maternidade dela é muito solitária em vários aspectos, principalmente nesse. As que ficaram são mães e que dão conta de... Exatamente. E as que não são mães ficaram até a primeira parte no primeiro parágrafo, porque passar disso não interessa mais. Não, de jeito nenhum. Assim, é muito diferente. Titia ama, titia cuida. Não teve uma que cuidasse, só foto no Instagram. Ai, conheci Francisco, mas nunca chegou pra ficar com o Francisco, ou então de mandar mensagem pra mim no final de semana, independentemente, vamos fazer um programa com o Francisco, né? Vamos à praia, vamos no cinema, no cinema não, porque o Francisco não presta tanta atenção, mas sei lá, vamos no teatro, vamos dar uma volta, vamos tomar um sorvete. Sim. Então, é outra coisa que a maternidade, embora ela seja muito solitária, mas o que ela me proporcionou também foi isso, saber com quem e quando. Não são todos que são bons. São muitos, mas nem todos são bons, né? Não porque não são bons mesmo de coração. Não é isso não, porque às vezes as agendas estão diferentes, não batem. Todas prioridades. Exato. Essa pessoa que hoje estão comigo, eu já fui em algum momento com uma amiga minha, que é mãe, que na época eu não era mãe, eu não entendia. Sim, porque realmente a gente não entende o universo da maternidade até você se tornar mãe. Tanto é que quando você é mãe, que você tem tempo livre, é tanto no automático que você está ali o tempo todo, que você não sabe o que fazer. Com o passar do tempo, eu fui aprendendo o que fazer. Coisas que eu amava fazer antes de ter Francisco.
ir pra praia sem hora pra voltar. Ler um livro sozinha. Gosto muito de ir à praia só. Gosto de ir pro cinema. Gosto de assistir série. Gosto de ler. Gosto de encontrar minhas amigas pra um café. Gosto de tomar um vinho. Gosto de paquerar, embora esteja muito difícil esse departamento. Eu não quero... Olha, rapazes, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu não quero que vocês criem meu filho. Nem quero que vocês me sustentem. Meu filho tem pai. E eu já crio meu filho sozinha. Com a ajuda do pai dele, certo? Eu quero só uma paquera. Conversar uma conversa inteligente, pá. É só isso. Ai, Ingrid, Mas é verdade. Com esse recado, Ingrid, agora eu acho que vai aparecer, né? Porque Será? Agora você desenhou. Nem desenhando às vezes vai, viu? Mas é bom. É que nem eu falei, a maternidade me proporcionou muitas coisas. Separar o joio do trigo. É isso. Ai, Ingrid, foi maravilhoso o nosso adorei. papo. Adorei ter Já você acabou? aqui. Quero ficar com essa aqui. Vamos ficar. Ó, gente, se vocês tiverem perguntas, né, Ingrid, sim, quiserem aqui sim, que sim. Ingrid volta, Eu volto, com certeza. Né? Vai ser o maior prazer Pra conversar contar com a as Lei de novo. novidades. Vai que depois desse podcast aqui, vai que acontecem outras coisas, né? Outros desdobramentos, ou mais dicas de maternidade. Pois é, gente. Ingrid, seu Instagram? @Ingrid Zeman, _ no final, SEMANN, mas vai aparecer aí na tela pra vocês, eu né? vou colocar tudo na descrição. Me seguem lá e se vocês tiverem dúvidas, quiserem trocar figurinhas, qualquer coisa, pode mandar DMs, pode mandar mensagem. Você adora, né? Eu gosto da interação, amo bater papo. Eu gosto de falar, né? Deu pra perceber. Gente, espero que vocês tenham gostado, que possam ter colhido aí algumas coisas que possam colocar na vida de vocês, insights, possam compartilhar, curtir, comentar e nos presentear com algumas perguntas, né, Ingrid? Que a gente volta, a gente responde tudinho. Com Obrigada, certeza. até a próxima semana, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.